Nós temos também a participação da Tamara Bischoff. Ela é jornalista, psicóloga. E, Tamara, olha que desafio. Nós estamos entrevistando um empreendedor, um professor de história. Olha como o programa tem, às vezes, desafios interessantes, né? E nós abrimos espaço aqui, Dario, para falarmos também sobre postura profissional. E a Tamara, ela participa conosco todos os sábados no Arte de Empreender e ela decorre de um assunto extremamente interessante. Nós vamos ouvi-la. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Dario. Bom dia, ouvintes. Hoje eu trouxe uma reflexão para falar um pouquinho sobre o tempo, né? O tempo de cada um. Isso me surgiu quando eu estava, essa semana, acho que foi caminhando aqui no alto do parque mesmo, e eu observava um carro de autoescola andando pela avenida movimentada. O aprendiz de motorista, ele ia lá encolhidinho, né, e seguia naquele ritmo lento, trocando de pista, tentando atrapalhar o mínimo possível aqueles que vinham mais apressados. Eu percebi que o tempo para cada um deles era sentido de uma maneira muito diferente. E fiquei pensando que aprender a dirigir demanda, além de conhecimentos prévios e aulas práticas, também um movimento muito particular, né? É quase que como um insight, assim, aquele momento que a ficha cai e tu começa a usar tudo aquilo sem pensar. Para algumas pessoas é diferente. O primeiro teste já é uma barbada, logo a carteira está na mão. Outras vão precisar de mais aulas, vão fazer muitos testes e ainda assim vão seguir, né, com muita dificuldade de coordenar aquelas tantas funções. E daí eu penso assim que com tudo é assim. E por esse motivo não adianta a gente tentar apressar o passo do outro, muitas vezes, se ele não estiver preparado. Da mesma forma, se comparar ao outro nem sempre é útil. Em grande parte das vezes não é, inclusive. O dia até pode ter 24 horas para todos, o ano 365 dias, mas cada um sabe do seu ritmo, da sua marcha. Uns terminarão esse 2021 caminhando, outros correndo, uns mancando e alguns se arrastando. Então, eu diria assim, que possamos respeitar mais o tempo de cada um. Essa é a minha mensagem de hoje. Quem quiser sugerir algum assunto, interagir comigo, pode me procurar lá no Instagram, no @tamara.terapia. Que legal, obrigado, Tamara. Aliás, falávamos ontem sobre isso. Nesse período do ano, a gente tem observado as pessoas correndo, né? Muito. Aliás, muito mais, eu acho que nos anos anteriores. Não sei se é para que possam recuperar algo que esse tempo ficou para trás, mas a gente observa um movimento muito diferente. Tem tudo a ver também com a época do ano, né? Mas uma baita reflexão. Fiquei pensando também, tu que trabalha com educação, né? Do aluno também tem isso, né? Do tempo de cada um, de aprender, de conseguir conectar os conteúdos, né? Nem todos com uma aula vão sair dali preparados da mesma forma. E é preciso também que haja esse respeito, né, a essa singularidade, porque o aprendizado é um movimento muito particular, né? A gente leva muito isso sempre na discussão do conselho de classe, né? Essa questão do tempo do aluno, né? Cada aluno tem o seu tempo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o ensino fundamental 2, e eu trabalho com o 7º ano até o 3º ano do ensino médio, tu tem alunos que têm algumas habilidades e outros que têm outras habilidades. E todas essas habilidades, elas são importantes, né? Porém, tem umas habilidades que, naquele momento da aula, elas estão mais acessíveis e outras em outros momentos. Então, a gente tem que respeitar, sim, o tempo é muito importante, respeitar esse tempo. E dentro disso também, vejo que, ao respeitar o tempo, não é fazer com que esse aluno ou essa aluna que tem um tempo diferente do outro, fazer com que este aluno seja daqui a pouco colocado de lado, né? Olhado de uma outra forma. A gente precisa agregar. E quando tu fala nessa questão do tempo, e isso está muito relacionado com a questão também de empreender, a gente tem pessoas que a gente trabalha aqui dentro, nós estamos em 4 pessoas e cada um tem as suas habilidades,
o seu tempo de fazer as coisas, a forma como a gente pensa, como a gente age. Eu acho que é bem importante essa empatia, né? É bem importante essa empatia. E se a gente pensasse mais desta forma, a gente conseguiria também, daqui a pouco, viver ali fora algo diferente do que a gente vive hoje. Porque parece que, muitas vezes, a gente busca olhar para o outro e pensar o seguinte: não, ele tem que fazer como eu faço. E não é assim, né? Exatamente. Essa é uma reflexão importante. E quando tu está falando sobre isso, quando tu leu isso, no nosso dia a dia, no correr do dia a dia, muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. E aí a gente comete equívocos, né? Então, eu já cometi alguns equívocos assim, nesse sentido, de dizer o seguinte: poxa, mas eu tenho um colaborador que faz assim e o outro não faz, mas por que não pode fazer? Às vezes, essas habilidades não são dele. Ou, muitas vezes, e porque as pessoas não são iguais. Né? Elas podem se complementar, né? Então, pode se complementar. E acho que daí tu cria um time, né? Olha que legal. Muito bem, uma bela reflexão. Nós temos agora que ir para um rápido intervalo comercial, mas logo nós voltamos a conversar com